Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Pânico 6, filme dirigido por Matt Bettinelli, Open e Tyler Gillett, com distribuição da Paramount. Aqui no canal você vai encontrar playlist de todas as análises da saga Pânico, eu vou deixar o link na descrição. Sei que muitos não gostam do ciclo de terror adolescente dos anos 90, em que Pânico é fundamental para pensar numa reestrutura do slasher, então você vai ter tentativas de cópia e também tributos à fórmula Pânico, mas eu tenho que falar que eu gosto da franquia, eu tenho um carinho especial pela franquia Pânico. Quando a Spyglass pegou os direitos para fazer um novo Pânico, que seria Pânico 5, então, do ano passado, era óbvio que não seria apenas para um filme. O pensamento é a longo prazo. Mas o longa do ano passado teve um orçamento na casa de 25 milhões de dólares para arrecadação perto dos 140. Um enorme sucesso. Pânico 6 chega um ano depois de Pânico 5, um período curto entre lançamentos, um tanto quanto raro para a própria indústria do cinema, até para evitar algum tipo de esgotamento, né? Nesse caso de Pânico, eu penso que eles conseguiram atrelar o hype não só ao elenco, mas à curiosidade do que vem agora. Porque Pânico 6 é um filme que eu considero voltado completamente para a chamada passagem de tocha, em que você está saindo de um núcleo de personagens que até Pânico 4 era um núcleo de interesse. Pânico 5 é a transição para Pânico 6 realmente estruturar um novo núcleo e consolidar esse novo núcleo. Eu entendo as mudanças, mas infelizmente eu tenho que falar que eu não gostei de Pânico 6. Eu coloco entre os piores da franquia na minha leitura. Fique à vontade para discordar e depois que assistir o filme para comentar aqui também. Tem questões como, por exemplo, a transição do ambiente para um ambiente urbano, para a cidade de Nova York, que são maravilhosas para o marketing. Para você fazer ação de marketing, para postar um vídeo para viralizar no TikTok, Instagram, etc. Pro aproveitamento no filme, olha, é muito decepcionante. A ambientação, ela nunca é devidamente explorada. Nova York, ela tá apenas no plano de estabelecimento e numa cena do metrô que, inclusive, é um dos principais materiais de marketing de Pânico 6. Existe um conflito permanente de personagens antigos com novos personagens que não vai ter solução enquanto os produtores não encontrarem um acordo com a Neve Campbell para o retorno da Sidney, pelo menos para a despedida. Porque senão vai ficar esse peso simbólico, vai ficar sempre como parâmetro de comparação. Pânico precisa, completar o período de transição, e isso passa justamente por personagens antigos. Eu vejo em Pânico 6 também um afastamento à simbologia base de Ghostface, talvez para construir algo novo no futuro, sem nunca buscar propriamente esquecer os longas anteriores. Pânico 6 não é aquele tipo de filme que você pode assistir apenas o anterior e já dar conta de tudo, não. Realmente, você precisaria assistir toda a saga Pânico até para entender pormenores e várias citações a personagens antigos. Mas quanto à estrutura de filme, eu tenho 3 problemas. Primeiro, eu não acredito que o filme consegue entregar nem de perto uma questão quanto a comentário do gênero terror que torna a franquia Pânico reconhecida. Segundo problema, a estrutura de investigação. Você tinha um personagem mediador, que era o Dewey. O Dewey trazia um traço de humor, inclusive, para situações da franquia Pânico. Sem esse personagem mediador, a estrutura de investigação ela é horrorosa e envolve polícia e FBI. E além disso, a revelação de Pânico 6 eu considero disparada a pior de toda a franquia. Após sobreviverem ao massacre em Woodsboro, Sam, Tara, Mindy e Chad se mudam para Nova York para começar uma nova vida, mas logo acabam se deparando com mais uma onda de crimes relacionadas à aparição de um novo Ghostface. Eu preciso falar sobre a mudança de cenário de Woodsboro para Nova York, porque você vai encontrar em outras franquias também a saída dessa chamada zona de conforto, que se torna até icônica para o slasher, para o que uma Haddonfield representa para Michael Myers, por exemplo, para o que Crystal Lake representa para toda a franquia Sexta-feira 13, e no caso de Pânico, o que Woodsboro tem relação com os diferentes Ghostfaces. Então em Woodsboro você tem uma série de situações que para o terror funcionam, até mesmo como clichês, inclusive como citado na própria série de filmes Pânico, por conta da estrutura de uma cidade pequena, ou seja, o atraso do socorrista, a demora para a aparição da polícia, o Dewey como personagem mediador, como eu estou falando então, que ele vai conseguir trazer um pouco dessa dinâmica e desse contato. Quando você não tem isso e passa para uma cidade como Nova York, uma cidade enorme, uma cidade que nunca dorme, as coisas são bem diferentes. Eu imaginava que Pânico 6 conseguiria abraçar mais dessa dinâmica de uma grande metrópole,
Só que isso não acontece. Pânico 6 no máximo tem o destaque em uma cena no metrô, que como eu disse é maravilhosa para o marketing e dá a impressão que as coisas funcionam até mesmo ao elaborar tributos para outros filmes de terror, só que é algo isolado em 2 horas de duração. O que acontece é que Pânico 6 pensa numa dinâmica de enfrentamentos que para Woodsboro seria ok, no isolamento, numa casa abandonada, algo do tipo. Tudo bem, numa perseguição. Para Nova York é diferente. Você não consegue sentir realmente a cidade de Nova York. Então o que acontece é que você vai ter passagens isoladas de ataques, perseguições, aliás, muitas aparições de Ghostface, e aí em um estalo de dedos, depois de uma fuga, você vai ver vários socorristas, policiais, que aí parecem, olha, Nova York é uma cidade grande, vamos enviar bastante polícia. Trabalho de investigação, e aqui é o principal caso que eu acho que você nota a falta de um personagem como Dewey. Investigação que passa da estrutura policial de Nova York pro FBI é horrível. E aí Pânico 6 é importante também para a passagem entre gerações. A passagem da tocha, o período de transição que só vai ser concluído quando a Neve Campbell entrar em um acordo para a aparição final da Sidney. O personagem até pode ser eterno, mas você não consegue manter para sempre vinculado numa franquia. Então o foco é o futuro, Pânico 6 inclusive encaminha a possibilidade de uma sequência que pode ser surpreendente, mas aí você tem a questão dos personagens, né? A Sidney precisa entrar nesse acordo, como eu disse, e a Gale, para Pânico 6, ela tá muito mais para uma aparição especial ou mesmo como um estorvo. Eu não senti a importância da Gale de fato, fora algumas frases que ela já tinha dito em filmes anteriores que acaba utilizando e reciclando aqui. A grande cena da Courtney Cox é meio que uma cena voltada para o fã e também que isola a Gale Weathers, meio que para não pedir maiores explicações, já que o foco agora está no novo núcleo. Sobre Ghostface, sem entrar em spoilers, eu acredito que nós temos a pior revelação de toda a série junto do pior objetivo e motivação de toda a série de filmes Pânico. Além disso, Pânico é uma franquia que se torna conhecida pelos comentários que acaba fazendo na dinâmica filme dentro de um filme pro terror, e eu não senti a mesma inspiração de Pânico 6 para resgatar esses assuntos, meio que oferecendo pouquíssimo complemento para o que a gente já tinha visto em Pânico 5. E para o que eu vou chamar de tradição Pânico, envolvendo aí os longas da franquia Stab, você vai ter várias passagens de reconexões em que vai acabar revisitando também todos os filmes anteriores e buscando por ligações. Apesar de ser um filme que consolida novos personagens, ele não faz uma ruptura profunda ao esquecer o que já aconteceu em Pânico. Então, Pânico 6 não depende só de Pânico 5, depende lá desde o primeiro filme nos anos 90. Isso é importante para a questão da saga. Não sei se Pânico consegue estruturar uma série de sequências rápidas em prazo curto, de 1 ano, como foi de Pânico 5 para Pânico 6. A questão é você conseguir gerar o interesse do público e manter sempre Pânico como relevante. Existe uma abordagem character-driven voltada para a personagem Sam que eu gostei, que eu penso que tem um potencial enorme para o futuro, e aqui para Pânico 6, mais aparições do Ghostface, violentas, algumas boas cenas de perseguições, só que como geral o filme ele é o mais deslocado da franquia Pânico até agora. Para Pânico 6, nota 5. E eu vou torcer muito para que em Pânico 7 a Sidney retorne, mesmo para uma despedida final. Vai ser importante para fechar essa passagem de transição a partir de Pânico 5, voltando só para esse novo núcleo de personagens, que tem potencial, mas precisa o foco agora só para esses personagens, portanto, se esse é o caminho que a Spyglass deseja trilhar. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!